e que gostaria agora de tratar, né, sobre as pautas que nós tivemos. Primeiro dizer o seguinte: quando na última fala minha, em uma das últimas falas minhas aqui nessa tribuna, abordando a questão da água da Embasa, eu disse sobre a questão de que no meu voto mando eu. Algumas pessoas interpretaram de uma maneira como se fosse orgulho, prepotência, ou como se eu não conseguisse ouvir a população. E é justamente o contrário, é querendo dizer que no meu voto a gente discute, a gente analisa, a gente vê todos os lados e a gente busca o melhor. A gente não está aqui, não é por conta de ter apoiado a prefeita em campanha, não é por conta de fazer parte da base, que a gente vai estar pronto para poder votar em todos os projetos de qualquer forma. Pelo contrário, isso não tira de mim o poder e a habilidade de pensar, de discutir e de trabalhar esses projetos. Em relação ao projeto do Vale Transporte, eu sou contra por natureza, porque sou funcionário público efetivo, e a primeira coisa que eu fiz, algumas pessoas perguntaram: e por que você não falou na última sessão? Porque era uma sessão que estávamos aqui discutindo orçamento, depois veio a questão de uma homenagem à Igreja Maranata, muito própria, né? E era uma questão que estava sendo apresentado o projeto. Eu ainda nem tinha lido o projeto ainda. Eu não tinha nem me debruçado no projeto. E eu gosto de falar depois que eu leio, depois que eu me aproprio, depois que eu tomo posse disso. Como eu não tinha feito isso, não cabia a mim chegar na tribuna e falar de algo que eu não li. Eu poderia cometer um erro que eu não gostaria de cometer, que seria falar do que eu não conheço. Depois de ler o projeto, estive com os sindicatos, quero parabenizar aqui ao Sinspó, Adriano, que nos recebeu muito bem, né, a professora Jovita, sindicato APLB, que também nos tirou todas as dúvidas necessárias, falou desse período de conquista ao longo dos anos. Sou funcionário público recente desde 2015, mas ela pôde dar um histórico maior dessa luta travada desde 2005 e ao longo desses anos. E tudo isso, claro, apenas embasou o que nós já estávamos posicionados, como eu disse, por natureza, né? Quero aqui parabenizar, essa é uma sessão especial que a gente está parabenizando muito, mas quero parabenizar cada um dos vereadores que também estiveram junto nessa luta, todos os vereadores que se uniram, que colocaram o seu posicionamento, que ouviram todos os lados e disseram não, buscaram esse diálogo. E agradecer, né, ao nosso presidente da Câmara por ter feito esse intermédio e ter buscado esse diálogo para a retirada do projeto. Mas, como sempre, eu gosto de pegar os problemas e pensar em soluções. A gente tem um problema na nossa cidade, que é o problema de mobilidade urbana. Isso não tem como negar. O que não era justo é colocar esse problema na conta do funcionário público. Não tinha como fazer isso, tirar o recurso do funcionário público para nenhuma outra situação que fosse melhorar, aparentemente, a mobilidade urbana. Mas nós precisamos discutir aqui nessa casa, senhor presidente, todas essas dificuldades que cercam a questão da mobilidade urbana em Eunápolis, do transporte público em Eunápolis. E, com base em todas as nossas pesquisas, nossos debates, junto com a minha equipe, nós pensamos em alguns pontos que a gente tem que trabalhar logo nos próximos anos, no próximo ano, para a gente poder não precisar retomar pautas como essa, não precisar retomar discussões como essa. E aí eu cito aqui, como desafio para a gente poder trabalhar nessa casa, as ideias para a gente garantir um transporte público de qualidade e de acessibilidade, o que nós não temos em nossa cidade. E quando a gente fala de mobilidade, de acessibilidade, a gente está falando de situações até mesmo estruturais, como eu citei aqui alguns casos. A criança Luara, lá da rua Lua Nova, que é cadeirante, não consegue transitar na própria rua da casa dela, né? Eu tenho um outro exemplo na Vila Olímpica, de um rapaz que mora na rua Alta Tensão, trabalha no caminho 1, é cadeirante, e a distância menos de 500 metros, ele não consegue fazer o trânsito, o translado de forma segura
por conta dos buracos na rua. Então, isso é tratar de mobilidade urbana, de acessibilidade. Acabar com o monopólio do transporte público em Eunápolis. Precisamos discutir isso, de ter apenas uma empresa de ônibus. Se não é viável para a empresa de ônibus, se ela precisa de subsídios, a gente precisa trabalhar. Então, se não é viável, por que manter? Né? E como que a gente pode encontrar formas de transformar esse transporte público que também reduza custo para a população? Que a gente consiga ter uma passagem justa para que todas as pessoas tenham condições de se transportar. Pensar na integração dos bairros da nossa cidade. E aí eu vou citar como exemplo aqui a Urbs e o Dina Borges, o Minas Gerais junto com o Piqui, o Moisés, Vila Olímpica e o Alecrim, Juca Rosa com o Vista Alegre. São bairros que podem ser estruturados, a gente integrar a nossa cidade, fazer uma organização urbana de maneira que as distâncias em nossa cidade sejam menores. A construção de ciclovias em nossa cidade, a gente precisa pensar nisso para que o ciclista tenha condição de ir para o seu trabalho de forma digna. Então, é claro que existe inúmeras formas da gente diminuir esses problemas de mobilidade urbana e a gente trabalhar. E outro ponto que a gente fala muito, né, a questão de pensar estruturalmente a nossa cidade, de fazer um plano diretor que dê conta de ter essas demandas. Se a gente pegar a nossa cidade, os bairros periféricos mais carentes são os bairros mais distantes do centro. E são os bairros que não têm transporte público, que o ônibus não vai até esses locais. Ou seja, a gente pega a população mais carente, afasta do centro da cidade, porque constrói uma cidade desordenada, e depois não dá condição dessas pessoas terem acesso aos bens públicos da nossa cidade. É preciso pensar nessa construção de cidade que a gente tem. E incentivar também o uso de outros tipos de transporte público, né? E principalmente, acredito que será um desafio que eu irei abraçar para que a gente possa trabalhar isso, construir um plano de mobilidade urbana e atualizar o nosso plano diretor, que já foi até citado aqui pelo vereador em algumas sessões atrás, atualizar o plano diretor da nossa cidade. Eu queria apenas finalizar, lendo aqui um trecho do livro do Bernardi, que diz o seguinte: nesse contexto, a cidade pode ser comparada a um corpo no qual a coerência em alguns de seus membros ou órgãos afeta todo o organismo. Essa ótica sistêmica se constitui em um diferencial, pois permite perceber a necessidade de diminuir as desigualdades sociais, começando pela universalização do acesso dos bens que a urbanização oferece. Ou seja, se pensarmos na cidade como um corpo, a gente precisa pensar que todos os órgãos, todos os detalhes do corpo têm que estar funcionando bem para que o corpo funcione. A nossa cidade ela tem que ser pensada de forma global, de forma sistêmica, cada detalhe da nossa cidade. Não adianta a gente querer melhorar um lado e piorar outro. E o meu ponto de vista, claro, poderia discutir aqui todos os pormenores e os pontos negativos do Vale Transporte, mas iria falar de um assunto gasto, graças a Deus, né? Então, se não tenho o tema para poder discutir, não adianta eu falar aqui dos problemas que trariam essa mudança do Vale Transporte. Não iria me apegar nessa discussão. Mas me apego na ideia de que se a gente quer pensar melhorias para a cidade, não é afetando uma classe como os funcionários públicos que a gente vai melhorar outras situações. A gente tem que pensar a cidade de forma sistêmica e é pensando na melhoria de todos os sentidos. Seja na saúde, como o Pedro disse, seja na educação, que a gente está correndo para ir agora para discutir a conferência de educação e todos nós devemos estar lá participando, seja na questão da estrutura, na questão da mobilidade urbana, na questão do orçamento, seja em todos os detalhes, é pensar a nossa cidade. Então, nossa casa, essa Casa de Lei vai ter muito trabalho no ano que vem, viu? Que Deus nos abençoe. Obrigado, gente.